Olá, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma leitura bíblica. Quer vir aqui? Vem aqui. Senta aqui do meu lado, ó. Aí, vem mais pertinho. Aí. E vamos dar início, né? Nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos entrar num novo livro, que é o livro de Atos. Tudo bem? Então, pega aí tua Bíblia, acompanha, vamos prestar atenção, né? A Bíblia ela é viva e a palavra, a voz de Deus, eu acredito que Deus ele fala conosco através da palavra dele, né? Então, que essa palavra de hoje seja como realmente água viva aos nossos corações, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para que essa leitura de hoje, Senhor, seja um refresco, Senhor, sobre o nosso dia, Pai. Nosso coração que está aflito, ou aquele que está alegre, aquele que está triste, que transforma em alegria, aquele que está incomodado, que transforme em algo novo, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer revelações, Senhor, poderosas, Senhor, para o nosso coração. Palavra rema, Senhor, para nós. E que o nosso entendimento e leitura com a interpretação correta realmente possa fazer efeito, Senhor, sobre nós, Senhor, que o Senhor possa trazer graça, conhecimento, entendimento, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer trazer e revelar, em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, Atos, capítulo 1, 2 e 3 hoje. Então, antes da gente falar, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, tudo bem? Então, quem escreveu Atos, ó, se você tem um livro de estudo, né, sempre antes de iniciar ele tem uma breve declaração, um breve estudo, né, resumo sobre o livro. Então, muitos dizem que o livro de Atos aqui, se você for ver o autor dele, mais comumente que é um livro de Lucas, né? O livro de Atos tem uma autoria comum, né? Então ele é dirigido a uma pessoa, Teófilo, e a expressão Lucas, Atos, né? É como se fosse uma breve descrição de quem realmente escreveu esse livro. Vamos lá. Que não dá para ficar lendo aqui, mas depois você lê essa partezinha, e se você tiver esse livro, essa Bíblia com estudo, é bacana para você se aprofundar também. Os rodapés, a questão de quem que escreveu, que ano que escreveu, isso é importante a gente saber também. Vamos lá, Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, ele está falando de Jesus, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O livro de Atos também, eles falam sobre Atos dos Apóstolos, mas ele também se refere aos Atos do Espírito Santo. Então, você vai ver muita atuação do Espírito Santo, né, na igreja daqueles dias, e esse é um dos livros que falam mais sobre o Espírito e a forma como ele atuou na igreja. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já marca aí, coloca um marca-texto aí. Sempre quando aparecer o Espírito Santo, você anota aí, tá bom? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
Ditas estas palavras, o rei Jesus, elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Só uma curiosidade, Judas ele não se enforcou, ele se jogou, ele se precipitou, né? Desse lugar. Ele ali nos evangelhos ele diz que ele foi a se enforcar, mas aqui em Atos a gente vê na realidade que ele não conseguiu, ele não consumiu, né? Não consumou isso. Eu creio que ele não teve coragem, mas ele foi lá e se jogou de um campo, né? Tanto que as suas entranhas se rasgaram. Versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, outro parênteses, né? Esse ano nós temos o calendário judaico bem... as festas judaicas, né? Do calendário judaico estão bem alinhadas com o calendário gregoriano, que é o nosso calendário aqui do Ocidente. E o dia de Pentecostes vai cair exatamente no dia 31. Então esse dia aqui, né, porque eles ainda fazem todas as festas, né, eles ainda comemoram essas festas, né, então esse ano, né, coincidentemente, o dia de Pentecostes, e é isso que a gente está lendo hoje aqui, né, em Atos 2, a descida do Pentecostes, a dispersão aí do Espírito Santo, né, como fogo dentro de nós, habitando em nós. Coincidentemente, dia 31, próximo domingo, vai ser o dia de Pentecostes. A gente vai festar muito em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, capítulo 2. A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, só, né, um outro parênteses aqui. Nessa época, Jesus ele veio no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. E a região de Jerusalém, onde Jesus veio, ali era um lugar de passagem, né? Então, assim, tanto o mundo moderno daquela época era o quê? A região ali de Roma, a região embaixo ali da Ásia, e o centro era Jerusalém, era ali Israel. E o que aconteceu? Essa região era uma região de passagem, tanto ali do mundo ocidental da época, para ir para o mundo oriental tinha que fazer uma passagem. Então a região de Jerusalém e onde eles estavam ali era um lugar onde tinha muitas pessoas diferentes, né? Por isso que tinha tantas pessoas de tantas outras línguas. Então era uma região de passagem, era uma região que se propagou muito o evangelho, né? Depois, com a história, se você for se aprofundando na história, você vê ali naquela região começou uma perseguição após a morte de Jesus, e os próprios judeus, né, os próprios ali cristãos na época, eles foram perseguidos e eles tiveram que ser dispersos, né? E essa dispersão, muitos deles voltaram às suas terras natais levando o evangelho. Então, essa região onde eles estavam era uma região central, historicamente falando. Todo mundo passava por aquele lugar. Então, era uma região estratégica. E aonde Jesus e o Espírito Santo se manifestou foi uma região estratégica justamente para que houvesse essa explosão do evangelho. Vou continuar. Versículo 14. Atos 2:14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Estes homens não estão embriagados, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por sinais, por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 3. Só um detalhe também aqui, um parênteses, mais um parênteses. A igreja primitiva, eles estavam em comunhão no partir do pão nas suas casas. Então cada pai de família, cada homem ali, varão, ele era determinante no crescimento da sua família, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão diária ali da sua casa, mas ele também diariamente perseveraram unânimes no templo. Então eles continuaram frequentando, né, as sinagogas ali no versículo 46. Então eles estavam tanto nas casas como no templo. Capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Né? E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo-lhe: Israelitas, por que vos
maravilheis disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Isto, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como tantos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Glória a Deus. Amém, amados? Concluímos então nossa leitura de hoje, Atos 1, 2 e 3. Esse livro maravilhoso e importante para o nosso entendimento sobre os atos do Espírito Santo. Ele é conhecido, né, um livro conhecido como Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos agiram muito, porém quem estava por trás desses atos, né? O próprio Espírito Santo. Então a gente vai ver muito falar dele, né? E eu quero que o próprio Espírito Santo, né, possa encher as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias por estes dias, entendendo que hoje, né, o nosso meio de comunicação, a nossa ferramenta tem sido a internet, mas o nosso propósito não muda, indiferente da forma, indiferente do formato, né? Naquele tempo, eles ainda não tinham, o evangelho estava sendo escrito, né? Imagina os cristãos do primeiro século, o evangelho estava sendo escrito, né? Eles não tinham ainda, assim, uma Bíblia completa igual nós temos, eles só tinham o Antigo Testamento, e eles andavam no conhecimento daquilo que os próprios atos, os próprios apóstolos estavam vivendo naqueles dias. Mas é interessante a gente ver como essa primeira igreja caminhou, né? E os desafios que elas enfrentaram, através de perseguições, através de você guardar o próprio evangelho, foi muito guardado pelo próprio Espírito Santo agindo naquela época. Por quê? Porque eles ainda congregavam nas sinagogas e tinham ainda muita religião e muitos princípios ainda que Jesus veio retirando, né? Sobre vários aspectos ali. E foi muito difícil para eles guardarem o evangelho, né? E depois serem propagados como cristãos. Então, por enquanto, ainda nessa época, eles eram tidos como judeus que amavam ao Senhor e tinham sido encontrados com o Messias, e eles continuavam ainda nas suas pequenas práticas, tanto que daí os apóstolos ali estavam enraizando o evangelho no coração deles, e Deus levantou pessoas, assim como Paulo, que trouxe muita revelação sobre o novo andar e o novo caminhar da igreja mesmo, né? Daí foi a ascensão da igreja gentílica, etc. Então a gente vai estar iniciando aí esse livro, que é um livro maravilhoso, que conta um pouco da nossa história, a história da igreja. Amém?
glória a Deus pela vida de vocês. Vamos caminhar aí no nosso dia, que isso daqui seja, que você possa ficar aí ruminando essa palavra durante o teu dia, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua palavra possa ser realmente pão, Senhor, para a nossa vida, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, possa ser retirado, Senhor, da tua palavra viva, Senhor. Que a tua voz seja a primícia, Senhor, no nosso coração. Que o nosso relacionamento, Senhor, seja cada vez mais afinado contigo, Senhor. E crava, Senhor, as tuas palavras em nós. Traga-nos revelação, que o Senhor possa nos trazer o sobrenatural, Senhor, do Senhor, Senhor, para este dia, Pai. Que essa palavra se torne viva, Senhor. E que possa realmente dividir a nossa alma do Espírito, Senhor. Que nós possamos ter essa afinidade, Senhor, com o mundo espiritual. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa a igreja, Senhor, que tem enfrentado, Senhor, este novo desafio, Senhor, na nossa era, Senhor, e que o Teu Espírito Santo continue nos sustentando, Senhor, para estes tempos, Senhor. Nos encha de graça, Senhor, nos encha de poder, Senhor, não para nós brilharmos, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, agradecemos, amém. Glória a Deus, um beijo pra vocês. Dá tchau. Tchau. Você vai ser youtuber? Não? Tchau, pessoal.